Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Securito, em mais uma edição aqui do SST, o canal. E hoje vamos falar sobre NHO06, mais especificamente sobre a interpretação das tabelas da norma de higiene ocupacional sobre avaliação da exposição ocupacional ao calor. Então, eu abri aqui o PDF da norma, né? E a gente vai lá para a página 14, porque antes de falar da tabela, eu tenho que dar uma introduçãozinha no tema, vocês entenderem. Então, vocês sabem que existem duas equações, uma para ambiente interno e externo sem carga solar e outra para ambiente externo com carga solar direta. Okay? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar lá o medidor de estresse térmico, que a gente chama lá de termo de globo, mas vamos pegar o medidor de estresse térmico, colocar ao lado do trabalhador, verificar esse valor, calcular o IBUTG. Ok. Se esse trabalhador, no horário mais desfavorável do dia, ficar exposto apenas a uma condição de calor, acaba aí a minha história. Tá? Eu só vou pegar esse BUTG e acabou. Mas vai acontecer, às vezes, desse trabalhador estar exposto a duas condições diferentes de calor. Então, vou pegar um exemplo. Imagina que ele trabalha num forno, uma padaria. Então, ele abre lá o forno, né? Coloca o pão, coisa e tal, tarará, depois ele fecha. Depois ele fica lá do lado fazendo pão, depois ele abre e coloca. Então, nessa hora, tem hora que ele está exposto àquela radiação de calor do forno aberto e tem hora que ele está com o forno fechado. Então, percebe que tem dois valores de BUTG. Então, deveria, se fosse possível, né, colocar o termômetro lá com esse forno aberto para ver qual seria esse calor que esse trabalhador está recebendo. E depois fecharia o forno e pegaria esse valor com o forno fechado. Tá? E aí eu teria que fazer o IBUTG médio. Ok? Como é que eu faço IBUTG médio? Eu pegaria o IBUTG 1, ou seja, o primeiro valor que você pegou lá, vezes o tempo 1. O que é o tempo 1? Quanto tempo esse trabalhador ficou naqueles 60 minutos? Sempre, lembra que é sempre a hora mais desfavorável do dia. Então, naquela hora mais desfavorável do dia, quanto tempo o trabalhador ficou, nesse meu exemplo, com o forno aberto? Ele ficou 20 minutos. E quanto tempo ele ficou com o forno fechado? 40 minutos, porque sempre são 60 minutos, uma hora. Tá. Então, eu vou pegar o IBUTG1 vezes 20, IBUTG2 vezes 40, dividir por 60, porque são 60 minutos, uma hora. Calcularia o IBUTG. Tá? Então, o IBUTG é médio. Depois, eu ia fazer a mesma coisa com a taxa metabólica. Só que a taxa metabólica, como é que eu calculo? Na verdade, eu ia ver por similaridade. O cara está fazendo trabalho, por exemplo, se ele trabalha sentado, não, bora dizer que ele trabalha em pé. Em pé, tá aqui, ó, trabalho. Digamos que trabalhar com pão lá, a gente avalia, trabalho moderado com as mãos, 180. Depois ele carrega o pão, e digamos que seja pesado, coisa e tal, trabalho pesado com um braço ou com dois braços, eu teria que comparar a atividade que ele faz com essa tabela, tá? Então, se ele tem duas atividades diferentes, eu pegaria dois valores. Então, por exemplo, trabalho leve com as mãos, 153, e ele, nessa mesma hora, ele faz trabalho pesado com o braço, 261. Vou ter que fazer a mesma coisa do BUTG. O BUTG não tinha dois valores e eu não tive que fazer a média para uma hora. Aqui eu teria que fazer a mesma coisa. Então, eu pegar o primeiro valor, vezes 20 minutos, metabolismo 1 vezes 20, mais metabolismo 2 vezes 40, dividido por 60. Então, eu achei a taxa metabólica média. Tá? O objetivo aqui não é explicar a NH06 toda. O objetivo aqui é explicar as tabelas, tá? Eu até tenho vídeo aqui, acho que no canal, explicando esse cálculo. Mas vamos focar aqui especificamente na questão da tabela. Porque eu preciso dessas duas informações. Eu preciso do IBUTG médio e da taxa metabólica média. Com base nessas duas informações, aí eu vou para as tabelas, tá? A tabela 1, tá aqui, ó, tabela 1. Bora ler o que está escrito aqui, ó. Nível de ação para trabalhadores aclimatizados e limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores não aclimatizados. Aclimatizados, vamos entender como se fosse acostumado. Tá? Não é bem isso exatamente, mas para entender aqui o que a norma está falando, serve. Então, o trabalhador está acostumado, ele está aclimatizado àquela condição. Então, imagina que você
trabalha há muitos anos junto com uma máquina lá que é muito quente, numa máquina que o ambiente é bem quente. Então você está, teoricamente, aclimatizado, tá? Agora, se você é o primeiro dia nesse trabalho, então você ainda não está aclimatizado. Então ele está falando aqui, ó, essa tabela 1 serve de nivelização para trabalhadores aclimatizados. Então, para aqueles trabalhadores que já estão acostumados a trabalhar naquele ambiente, essa tabela aqui é nível de ação. Tá? Então, se eu estou abaixo dela, está tudo bacana. Agora, ela também serve de limite de exposição ocupacional. Aqui, ó, limite de exposição ocupacional para trabalhadores não aclimatizados. Então, se você não está acostumado a trabalhar em ambiente quente, essa tabela aqui, ela não é de nível de ação, ela já é limite, é como se fosse o limite de tolerância. Vamos considerar que a gente fez lá a taxa metabólica, e a taxa metabólica média deu 350, 346. Vamos considerar 346 para eu usar esse mesmo valor para as outras tabelas. 346, eu vou usar aqui 351, porque eu vou estar a favor da segurança, eu vou usar o superior mais próximo, tá? Então, taxa metabólica 351. Como é que eu achei essa taxa metabólica? Lembrando, eu fui aqui nessa tabela, aqui ó, nesse quadro 1, na verdade, e fui lá e comparei as atividades parecidas com o que o trabalhador faz, tá? E aí eu calculei, ele faz duas atividades, eu comparei uma, peguei a outra, joguei naquela equação M1, ou seja, metabolismo 1 vezes o tempo 1, mais metabolismo 2 vezes o tempo 2, dividido por 60, e achei a taxa metabólica média. Com esse valor, eu venho para cá. No meu exemplo foi 346. Marquei aqui 351. Só que eu preciso também de IBUTG médio. O IBUTG médio, eu calculei lá, lembra? IBUTG 1 vezes o tempo 1, mais IBUTG 2 vezes o tempo 2, dividido por 60. Na hora que eu calculei, digamos que deu 28. Epa! Se meu trabalhador não está aclimatizado, o limite é 24. Então, a gente está dando 28. Então, tá ruim para esse trabalhador. Tá? Isso aqui seria nível de ação. 24 seria nível de ação para quem está acostumado. E seria limite de exposição, como se fosse um limite de tolerância, né? Para quem não está, para quem não está aclimatizado. Então, percebe se meu trabalhador está 28, está ruim. Então, a tabela 1 já... Se o cara não está acostumado a trabalhar nesse ambiente, já estava ruim. Mas digamos que meu trabalhador já está acostumado a trabalhar nesse ambiente. Aí, então, a gente vai para a tabela 2. Tabela 2, limite de exposição ocupacional ao calor para trabalhadores aclimatizados. Então, nesse exemplo aqui, ele está acostumado. Tá? Quanto era o meu valor? 346. Está aqui, ó, 346. Qual é o limite? 27,5. Mas eu falei que estava 28. Epa, está passando. Então, mesmo para o trabalhador aclimatizado, ainda assim está ruim, tá? Porque está acima. Então, eu estou trazendo o problema para esse trabalhador, 27,5. O meu objetivo é diminuir desses 28 para baixo de 27,5. Teoricamente, morreu aí. Pô, professor, mas não existe não uma tabela 3. Então, bora lá para a tabela 3. Tabela 3, vamos descer aqui, tá? Chegamos na tabela 3. A tabela 3, ó, valor teto para trabalhadores aclimatizados e não aclimatizados. Lembra que o nosso valor é 346. Então, eu vou pegar aqui qual o valor superior mais próximo? 350. Quanto é que dá de valor teto? 35,8. Como estava 28, tranquilo. Mas vamos lá entender. A tabela 1 é nível de ação para aclimatizado. A tabela 2 é limite de exposição. A tabela 3 é o inferno. Eu não posso passar. É valor teto, é um valor limite, tá? Acima desse valor, esse trabalhador vai ter problema sério. Então, eu já não deveria passar da tabela 2, porque a tabela 2 já é limite de exposição. Mas a tabela 3 é, rapaz, se eu passar daqui, o negócio fica feio. Então, percebe que a gente está com uma folga da tabela 3, mas já é um prejuízo para o meu trabalhador, porque já está acima da tabela 2. Okay? Espero que vocês tenham entendido. Professor, mas não existe uma tabela 4? Não, rapaz, exatamente, existe uma tabela 4. Vamos pular aqui, lá para a página 40. Aqui, tabela 4. Região de incertezas para trabalhadores aclimatizados. E aí eu vou pedir para vocês decorarem isso aqui. Ó. Lembra do nosso 346? A gente aqui já sabe, né? Só que o 346 vai de 26,1
a 27,5. 26,1 a 27,5. Guarda esse número. Na verdade, eu vou voltar para ele. Bora ler o que está escrito bem aqui e depois a gente volta para esse número. Considerando-se as incertezas envolvidas nos valores atribuídos para as taxas metabólicas, lembra que a gente fez uma comparação, não é o valor preciso. A gente pega lá, olha para o trabalhador, olha para o quadro 1 e vai lá pegando os valores aproximados. Não há uma precisão. Então, considerando as incertezas envolvidas nos valores atribuídos para as taxas metabólicas e a exatidão admitida para os sensores de temperatura, na interpretação do resultado deve-se considerar uma região de incerteza estabelecida na tabela 4. Uma vez que nessa região, o valor verdadeiro da exposição pode estar acima do limite estabelecido para trabalhadores aclimatizados. Eu não tenho tanta certeza daqueles valores que nós coletamos. Aí, um errinho envolvido. Então, essa tabela 4 ela diz o seguinte, olha, 346, 26,1 a 27,5. 26,1 a 27,5. Bora voltar lá para trás, lá para a tabela 2, para a gente comparar. 26,1 a 27,5. Vamos voltar aqui, ó, tabela 2. Percebe que, eu falei 26,1 a 27,5. Percebe que o 27,5 é o maior valor da tabela 4? É o mesmo da tabela 2? Tá? Então, eu passei de 27,5, é um problema. Só que a partir de 26,1, eu já estou na dúvida. Há uma incerteza. Esses valores aqui não são precisos. Então, já deveria começar a tomar cuidado. Na verdade, o nosso cuidado começa onde? Na tabela 1, né, que é a nível de ação, 24. Mas 24, eu estou ali com uma certa segurança desse valor, porque eu estou com uma margem de segurança. Chegou lá na tabela 4, ela fala de 26,1 nesse exemplo aqui, ó. Essa área aqui de 26,1 a 27,5 é uma área que talvez já esteja passando do limite. O limite é 27,5, mas talvez aqui 26,1 já seja um problema acima do limite, porque é uma região de incerteza. Então, para resumir a história, tabela 1 é nível de ação para quem está acostumado e limite de tolerância, limite de exposição, para quem não está. Tabela 2 é limite de exposição para quem está aclimatizado, para quem está acostumado. Tabela 3 não deve ser ultrapassada, é um inferno. Né? É uma situação muito crítica. Então, a gente vai trabalhar sempre tentando abaixo da tabela 2 e, se possível, abaixo da tabela 1. E a tabela 4 diz, olha, a tabela 2 não é tão precisa assim, há uma região de incerteza. E você tem que tomar cuidado a partir não do 27,5 nesse nosso exemplo, mas a partir do 26,1. Espero que vocês tenham entendido a história aí, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, você já sabe, mas eu tenho que acabar do jeito que eu servo acabo, não vou falar assim não. Bora lá. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida? Agora sim, se tem alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal.